Em relação à nossa civilização, nós somos a criança chutando a poltrona do rastro no avião. O tipo já bem definido por Ortega y Gasset, lá em 1932, o senhorito satisfeito. O senhorito satisfeito vive sua vida apontando para o passado e para tudo o que o rodeia. E ele aponta com aquele ar de superioridade, né? Ele julga severamente a sua própria civilização, mas ele é incapaz de cozinhar um café da manhã sem queimar o bacon. Fica aquela fumaça de Mordor dentro de casa. Esse julgamento só ocorre porque há uma certeza que o senhorito satisfeito carrega consigo mesmo. Todos os luxos do desenvolvimento dessa civilização nunca serão por ele perdidos. Ou seja, ele é um canastrão. Ele finge desprezar toda a sua história apenas naquela medida em que ele carrega a certeza de que ele nunca vai perder o benefício de ser filho dessa mesma civilização. Assim como a nobreza hereditária ou as grandes heranças criam jovens mimados, deslumbrados, que desconhecem os fatos mais cruéis da realidade, hoje temos uma trupe nova, a dos jovens mimados não pelos pais, mas pela civilização. O jovem, juvenil, jovial do Ocidente, ele nasce herdeiro de quê? Ele nasce herdeiro de uma tradição moral judaico-cristã, do direito romano, da filosofia grega e do seu melhoramento através da patrística e da escolástica, da liberdade individual dentro de um Estado-nação, o direito de propriedade e uma economia de mercado. Nenhuma dessas ele moveu um dedo para ajudar com que elas existam. E sem elas, o nosso desenvolvimento tecnológico e científico não existiria de forma alguma. Desenvolvimento esse que também trouxe uma elevação no nível de conforto material que seria inimaginável para qualquer rei absolutista ou qualquer nobre do século XVII. O senhorito satisfeito, ele é o tipo de homem micareta. O homem micareta moderno, que ele já não reconhece que o abadá, o axé, o parangolé, a Ivetinha, a Claudinha Leite e o show do Guns N' Roses só existem por conta de conquistas históricas muito mais elevadas da nossa civilização, que terminam por garantir uma liberdade que permite todo tipo de pataquada, tem um lugar ao sol para se expor e cobrar ingresso dos entediados. Ele não se contenta em vadear pelas ruas e encher na cara de Sukugami. Ele acredita que toda a permissividade e vulgaridade que o cerca é um direito. Pior, ele pensa que toda essa festa alegre e bonita existe como um dado da natureza, como se sua existência fosse tão natural quanto o ar que ele respira. A tese é essa. A própria perfeição com que a nossa civilização criou uma certa ordem que nos permite desfrutar de muitas farras e galerosidades, ela também faz com que os foliões não a considerem como uma organização genuína, mas como se ela fosse apenas a expressão cotidiana da natureza. Não, meu aluno. No mato, o que tem é pernilongo, carrapato, sanguessuga, uns bichos sinistros. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Trio elétrico, pagodão e swingueira, isso aí são frutos menores da nossa bela civilização. Coisas que jamais existiram ou existiriam na selva e muito menos em um país comunista. Essa vulgaridade festeira é o oposto da forma como vive o homem rochedo, o homem que, por reconhecimento e gratidão ao passado, não se contenta e não se deslumbra consigo mesmo. O senhorito satisfeito, ele vive uma vida que carece de projeto, então ele caminha ali ao acaso, ele está extasiado, entusiasmado consigo mesmo. Ele crê que a gente vive tempos que são mais tempos. A nossa vida é mais vida. O passado é minúsculo para ele, é muito pequeno. Quem veio antes dele viveu um erro, o erro de viver no mundo errado. Então ele deseja governar a sociedade de acordo com as suas vulgaridades, como se a civilização tivesse fundado suas bases numa conversa de cafezinho ali, um barzinho. O negócio é que se a gente olha para a história, a gente sempre vai ver que a aristocracia tinha um certo nível de permissividade que condizia com a sua responsabilidade. Responsabilidade de ir para a guerra. Ou no caso do rei, até mesmo de se tornar o fármacos perante uma população insatisfeita, como a gente viu quando rolaram as cabeças na Revolução de 1789. O povo é que sempre teve que se resguardar com um certo conservadorismo moral. Aquele mais básico sentimento de autopreservação, de quem não enxerga a vida com essa abundância que o filósofo compadre Washington observou já nos anos 90. Que abundância, meu irmão! Então, o rei e o nobre, eles podiam ter lá não sei quantas raparigas, mas era o deles na reta na hora da defesa. A tal da noblesse oblige, O camponês, ele tinha que andar na linha, é verdade, mas ninguém tinha direito de forçá-lo a lutar. Um equilíbrio de direitos e deveres faz parte da estrutura da realidade. Basta você olhar qualquer discurso político hoje em dia e a gente vai ver o quê? A gente vai ver direitos e mais direitos e mais direitos e em nenhum momento os deveres associados. O resultado é uma explosão de senhoritos.
O que, se prejudicasse apenas ao senhorito, seria apenas um erro local a ser pago pelo que o carrega. Mas a coisa começa a ganhar ares de bigode pelo seguinte motivo. O senhorito ainda vive na realidade. Ele tem uma certa ciência de tudo o que ele ganhou de mão beijada. E não há nada mais danoso à alma humana do que essa sensação de culpa de usufruir de um privilégio sem dar nada em troca.